Te agradecemos, Senhor, a Tua presença no nosso meio e pedimos que, através do Teu Santo Espírito, a Tua palavra faça efeito na nossa vida. Um efeito criativo, renovador, um efeito que nos ajude a mostrar ao mundo aquele que habita dentro de cada um de nós. Vem, pois, estar connosco, te convidamos, no nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, que todos se sintam bem na casa do Senhor e vamos louvar o Senhor com o número 402. 402. Sagrada cor. Convido agora todos os que puderem a que nos ajoelhemos para entoarmos uma prece ao nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai, na Tua infinita misericórdia e amor, Senhor,
dirigiste os passos de cada um de nós até a tua casa, para que aqui reunidos no teu santo nome possamos louvar o teu plano da salvação, possamos também abrir a tua palavra e escutar a tua voz esta manhã. Queremos te pedir, Senhor, que verdadeiramente o nosso coração possa estar desperto para a tua mensagem, Senhor. Que o teu Espírito possa falar através do teu servo e que a mensagem que ele vai trazer até nós nos possa aproximar mais de ti. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. As ofertas, começando primeiro pelas crianças.
bom dia. Estão todos bem dispostos, contentes por vir à igreja? Ainda bem. Ati, estás constipado? Olha, é assim, vou-vos contar hoje uma história de 2 homens, uma história que Jesus contou. É assim, quem é que já foi aqui à praia? Quem é que já mexeu na areia? Já mexeste na areia? O que é que a areia dá para construir o quê? Castelos, não é? Outros. Dá para construir outras coisas, mas aquilo aguenta muito tempo. A areia, então, não é assim um material de construção muito forte, não é? Então, a história que Jesus contou falou de 2 homens. E esses 2 homens queriam construir uma casa. O primeiro homem queria construir a sua casa na areia. Já viram? Construir a casa na areia, foi lá, buscou a sua madeira, os pregos e construiu. Só que depois veio uma grande tempestade. O que é que vocês acham que aconteceu? O vento soprou muito forte, caiu muita chuva. E o que é que acontece quando vem chuva para a areia vai fugindo lá do chão. E a casa caiu. E depois Jesus contou a história de outro homem. Que este homem já não construía a casa na areia, construiu a casa na rocha, na pedra. E ele foi buscar também as suas madeiras, o martelo, os pregos e construiu a sua linda casa e trouxe a sua família para lá para viver. E da mesma maneira que o outro senhor, veio uma grande tempestade. O vento soprou, a chuva caía. E o que vocês acham que aconteceu? Caiu ao chão a casa. A casa não caiu ao chão, continuou ali bem firme na rocha. E ele pôde estar abrigado da chuva. Enquanto que o outro senhor, que fez a casa na areia, ficou sem casa e teve que apanhar aquela chuva toda. Então o que é que a gente aprende com esta lição? Quem é a nossa rocha? Jesus é a nossa rocha. Então, e se nós construirmos a nossa casinha, o nosso coração, colocarmos em Jesus, o que é que vai acontecer? Quando vierem as tempestades, que é os problemas, as tentações, será que a gente vai cair? Será que vai nos acontecer mal? Não. Se nós construirmos a nossa casa em Jesus, que é a rocha, nós vamos ficar sempre firmes, está bem? Não se esqueçam desta lição, vocês que se lembrem sempre de colocar os vossos problemas, tudo o que vos possa acontecer em Jesus, confiar em Jesus que vai estar lá para vos ajudar, está bem? O resto não sabe para vocês. Digno é o Senhor, acima do céu e em todo o universo. Digno é o Senhor, acima do céu e em todo o universo. Soberano Criador, és o Cordeiro de Deus. Glória e majestade estão diante de ti. Tudo que há na terra louve ao Senhor. Exaltado, poderoso, nosso Salvador. A ti entrego meu louvor.
do céu e em todo o universo, soberano Criador, és o Cordeiro de Deus. Glória e majestade estão diante de ti. Tudo que há na terra louve ao Senhor. Exaltado, poderoso, nosso Salvador. A ti entrego o meu louvor, na cruz me resgatou. Tu és digno por toda a criação. Tu és digno da minha gratidão. Tu és digno da minha salvação. Tu és digno da minha adoração. Digno é o Senhor Jesus, acima do céu e em todo o universo. Digno é o Senhor, acima do céu e em todo o universo. Tu és digno por toda a criação. Tu és digno por nossa gratidão. Tu és digno por nossa salvação. Tu és digno por nossa adoração. Digno é o Senhor. Amém. Muito bom dia. É um prazer estar convosco. É um prazer estar também com todos aqueles que nos seguem na internet, neste santo dia de sábado. É a segunda vez que eu estou aqui na Igreja do Funchal. Há 4 anos atrás eu estive aqui também e é um prazer. Ontem à noite com a minha esposa tivemos o privilégio de conhecer um pouco mais desta ilha. E depois, já perto da hora do jantar, depois do jantar, fomos dar um passeio e ver alguns dos jardins também muito belos que vocês têm aqui no Funchal. E é por isso um privilégio estar convosco esta manhã. Nesta tarde, nós iremos falar de algumas coisas interessantes relativas à comunicação. Se houver alguma questão também relativa à liberdade religiosa que os irmãos queiram colocar, podem colocar também, à vontade. E, portanto, estaremos aqui para podermos dar-vos não apenas algumas orientações em relação com um assunto muito importante, que às vezes não parece, mas é muito importante. Tem a ver, sobretudo, com a forma como nós nos damos a conhecer ao exterior, que são as comunicações da Igreja. Conto com a vossa presença, conto com as vossas perguntas e também com as vossas sugestões. Devo-vos dizer que a única coisa que ainda me pesa no coração acerca do Funchal é que eu nunca fiz um programa de televisão acerca do Funchal. Já fiz um programa de televisão para os Açores. E o problema não se trata de um problema económico. Embora hajam restrições económicas da parte da RTP, e compreende-se, essas restrições económicas já duram há uns anos, no que diz respeito às deslocações de equipas da RTP para filmar. Eu também já filmei no estrangeiro, com câmaras profissionais, e depois nós passámos o programa na RTP, na Fé dos Homens e no Caminho, sem qualquer problema. E, portanto,
eu lanço um desafio à Igreja do Funchal para que um dia façam uma iniciativa, um programa interessante aqui no Funchal. Digam-me com antecedência, eu não tenho problemas em vir cá com um cameraman e podermos fazer um programa com a Igreja do Funchal. Eu acho que seria interessantíssimo e é uma pena, é uma perda nós ainda não termos podido fazer nenhum programa em que o Funchal pudesse estar representado. Às vezes os funchalenses estão representados nos acampamentos de desbravadores. Quando nós vamos filmar os acampamentos de desbravadores, há uma representação do Funchal, nós lá filmamos, mas não é a mesma coisa. Uma coisa seria os irmãos poderem ter um programa vosso que nós pudéssemos vir aqui filmar. E eu lanço-vos o convite, lanço-vos o desafio e eu espero que os irmãos vão pensando nisso para podermos ter essa oportunidade. No século XX, já não vai há muito tempo, mas no século passado, no início do século passado, nos anos 30, numa altura em que os Estados Unidos ainda enviavam máquinas ao Japão, houve uma empresa norte-americana que enviou uma máquina para o Japão. Os japoneses receberam a máquina, começaram a utilizá-la e, passado algum tempo, a máquina avariou. Pelo que, estamos em 1930, não há e-mails, mas há telegramas. Os japoneses enviaram um telegrama para os Estados Unidos. Máquina enviada, avariou. Enviem técnico para reparar. E os norte-americanos enviaram um técnico para reparar. Demorou um tempinho até ele chegar ao Japão. No Porto, lá foram os japoneses esperar o técnico da empresa. E quando viram o técnico da empresa, voltaram para o escritório e antes que ele pudesse mexer na máquina, já havia outro telegrama nos Estados Unidos. Técnico demasiado novo. Enviem técnico mais velho. Os norte-americanos responderam: é a favor servirem-se dele. Foi ele quem inventou a máquina. Normalmente na vida, nós somos todos avaliados e avaliamos a nós próprios ao longo da nossa existência. Mas esta manhã eu queria meditar convosco na avaliação mais importante que nós temos na nossa vida. E a avaliação mais importante que nós temos na nossa vida não é aquilo que nós possamos dizer sobre nós próprios, não é aquilo que os outros possam dizer sobre nós próprios, é aquilo que Deus vai dizer sobre nós próprios. Essa é a avaliação mais importante da nossa vida. E eu esta manhã queria meditar convosco nas coisas que eu gostaria que Deus me dissesse. No dia em que Deus me avaliar, eu gostaria que Deus me dissesse algumas palavras. E eu queria ver essas palavras no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, livro do profeta Daniel, capítulo 12, e o versículo 13. É o último versículo do livro de Daniel, portanto não há que enganar. Daniel, capítulo 12, versículo 13. A minha versão diz o seguinte: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Há 3 mensagens aqui de Deus para Daniel. Já lá iremos. Já iremos vê-las. Mas o capítulo 12 do livro de Daniel diz-nos, e isto para nós contextualizarmos porque é que estas palavras são tão importantes, o capítulo 12 do livro de Daniel diz-nos que nós chegamos ao fim. Não apenas porque este é o último capítulo, e é, por acaso, um dos capítulos mais curtos do livro, mas porque no hebraico as coisas correspondem-se. Não se correspondem como no português, mas correspondem-se. Este capítulo, que nós estamos aqui a ver, tem 13 versículos. E, em média, os capítulos do livro de Daniel têm, em média, 25 versículos. E este é verdadeiramente um capítulo curto. Portanto, ele indica-nos que nós, de qualquer forma, chegamos ao fim. Há um contraste entre este capítulo e o capítulo 11, em número de versículos. É que o capítulo 11 tem 45 versículos. E porquê é que eu vos estou a dizer estas coisas? Porque, como eu já vos disse, as coisas correspondem-se. No capítulo 1 de Daniel, que também é um capítulo pequeno, tem 21 versículos, é seguido do capítulo 2, que é um capítulo grande, tem 49 versículos. Ora, o que é que isto quer dizer? No hebraico, há uma estrutura que se chama a estrutura quiástica.
em que o início corresponde ao fim. O capítulo 1 é um capítulo pequeno, seguido do capítulo 2, que é um capítulo grande. O capítulo 11 é um capítulo grande e o capítulo 12 é um capítulo pequeno. Portanto, o capítulo 12 corresponde com o capítulo 1. Chegamos ao final de um ciclo. Na estrutura da mentalidade hebraica, o fim, a conclusão de qualquer coisa, tem que corresponder à introdução de qualquer coisa. É assim que eles raciocinam. E aqui no livro de Daniel, a conclusão do livro de Daniel corresponde à introdução do livro de Daniel. O capítulo 12 tem também outras expressões clássicas que indicam que chegamos ao fim. Por exemplo, logo no início, no versículo 1, quando é dito, nesse tempo se levantará Miguel, nesse tempo, é uma expressão clássica de fim. Uma outra expressão clássica de fim é a própria palavra fim do tempo. E essa palavra ketes surge aqui no livro do profeta Daniel, neste capítulo 12, surge algumas vezes. O próprio profeta Daniel, no versículo 8, vai perguntar pelo fim. Ele vai dizer, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Neste capítulo 12 de Daniel, temos expressões de tempo, expressões temporais que estão relacionadas com o tempo do fim, 1260 dias, e depois são acrescentadas duas outras expressões temporais, 1335 dias e 1290 dias. E essas expressões temporais também estão relacionadas com o fim. Estamos, portanto, num contexto de fim. E quem diz contexto de fim, diz contexto de juízo e de apreciação. E é por isso que as palavras de Deus a Daniel ainda são mais incisivas. Porque elas situam-se num contexto de julgamento, num contexto de fim. Irmãos, quando nós chegamos ao fim de um ciclo, e aqui há uma escola, e também há professores, quando chegamos ao fim de um ciclo, reunimos-nos com os pais dos alunos para lhes dar uma avaliação dos seus filhos. Às vezes essa avaliação é boa, outras vezes ela não é boa, e às vezes há pais que reagem, em todas as escolas isto acontece, e não apenas reagem com os professores, às vezes reagem em casa com os filhos, é um catalisador interessante, este das avaliações. Mas quando nós chegamos ao fim de um ciclo, normalmente nós avaliamos e devíamos avaliar. Nós devíamos nos avaliar ao final de um ciclo de 24 horas, ao final de um ciclo de dia. E há três formas, como eu já vos disse, pelas quais nós nos avaliamos. Nós avaliamos pela nossa consciência. Nós fazemos muitas vezes um exame de consciência. Mas esse exame de consciência, se bem que seja necessário, é um exame muito subjetivo. Muito subjetivo. Dependente de fenómenos interiores e de fenómenos exteriores. Às vezes nós avaliamos-nos conscientemente e fazemos muito más avaliações acerca de nós próprios. Exemplo, se nós temos uma baixa autoestima de nós mesmos, a nossa avaliação será muitas vezes negativa e pode não corresponder à realidade. Outras vezes nós temos, ao contrário, uma excelente autoestima. Às vezes até temos uma autoestima excelente demais. E fazemos também uma avaliação deturpada. É necessário uma avaliação nossa. É necessário uma autoavaliação, uma avaliação da nossa consciência. Mas essa avaliação da nossa consciência nem sempre é verdadeira. Nem sempre é verdadeira. Outras vezes nós somos avaliados por outros. Bom, os alunos são avaliados pelos professores, os próprios professores são avaliados, no trabalho nós somos avaliados, nas nossas atividades de igreja nós somos avaliados, ou se quiserem dizer, apreciados, para lançar um eufemismo, também vai. Nós somos apreciados nas nossas amizades, nós também somos apreciados por outros. E também aqui, a apreciação que é feita por outros é uma apreciação subjetiva. Porquê? Se as pessoas gostam muito de nós, o que é que elas vão fazer? Se elas gostam muito de nós, elas vão salientar os aspectos positivos, que elas acham que é isso que nos faz bem ao nosso ego. Vamos lá dizer aqui umas coisas boas acerca dele. E vão passar por alto os aspectos negativos que também conhecem. Pelo contrário, se as pessoas não gostam de nós, se as pessoas têm alguma coisa contra nós, então elas fazem o inverso.
Elas vão salientar acerca de nós próprios as coisas negativas e vão passar por alto as coisas positivas. Estas duas avaliações são altamente subjetivas. Resta-me a única avaliação, aquela que é objetiva, aquela que é a avaliação de Deus, aquela que conhece o meu íntimo, aquela que conhece as minhas motivações, aquela que sabe o que eu penso, aquela que tem em conta a minha história passada, as coisas que eu acerca de mim. Deus sabe. E Deus não sabe apenas a minha história passada, Deus sabe desde já a minha história futura. E por isso essa é a única avaliação que conta, é a avaliação objetiva e correta de Deus. É essa que está aqui no profeta Daniel. Mas tomem em atenção que quando estamos a falar do tempo do fim, Deus junta todas as avaliações e Deus um dia vai me confrontar com a avaliação que Ele fez acerca de mim. E o que é que vocês acham que vão dizer a Deus quando Deus vos confrontar com a avaliação que fez acerca de vocês? Sabem o que é que nós vamos todos dizer? É isso mesmo. Nós vamos dizer, é verdade. É mesmo assim. Nós vamos todos reconhecer que aquela avaliação que Deus fizer acerca de mim, aquelas palavras que Deus disser acerca de mim, são realmente verdade. Não podia ser de outra maneira. Nós vamos reconhecer-nos nelas. E porquê é que nós vamos reconhecer-nos nelas? Porque o Deus de Daniel aqui, que é o meu Deus, que é o vosso Deus, tem duas características que são essenciais nesta avaliação. Nós muitas vezes não reparamos nessas características, pelo menos numa delas nós não reparamos. Mas são características essenciais. Uma delas é a transcendência de Deus. A outra é a imanência de Deus. Vamos ao capítulo 10, que faz parte desta unidade. O livro de Daniel compõe-se de unidades. E este capítulo 10 faz parte desta unidade onde está este capítulo 12. E antes de vermos as palavras e de analisarmos as palavras que Deus disse a Daniel, vamos ver estes dois aspectos de Deus que são importantíssimos. Capítulo 10, versículos 4 a 11. Daniel diz-nos a data em que ele percebeu este Deus transcendente. E ele diz assim: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como brilho, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. E continua Daniel e diz: fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. E agora vamos ao versículo 19, deste mesmo capítulo 10. E ele disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Daniel é um profeta. E o profeta é alguém que é animado por Deus, é alguém que descobre este Deus que tem estas duas dimensões. Eu dizia na minha classe, na escola sabatina, na classe que eu passei esta manhã, que há um Deus que se nos escapa, irmãos. E às vezes nós não temos essa sensibilidade. Não temos essa sensibilidade para ver este Deus transcendente, este Deus sobrenatural, este Deus muitas vezes a quem nós respondemos e não conseguimos compreender, não conseguimos perceber. As perguntas que nós temos para lhe fazer
E apesar dessas perguntas, Ele está muito para além de nós. Não sei se os irmãos já estiveram na presença de alguma coisa sobrenatural, em que vocês se sentiram assim, muito diminuídos. Muito nada. Muito zero. Certa vez eu aqui tinha acabado de chegar, ainda eu estava no Porto, numa convenção pastoral, quando o meu telefone tocou. Tinham andado à procura de um pastor na Zona Norte, e é claro, nós estávamos todos na convenção, e eu tinha acabado de chegar, para ir à casa de alguém que estava endemoninhado. E eu pensei que os meus botões, possivelmente o que aconteceu, é que alguém se passou. Acontece. E portanto vamos lá ver o que é. E fui com a pessoa, à casa dessa outra suposta pessoa. E mal eu entrei no prédio, eu senti que havia ali qualquer coisa que não estava bem. Havia qualquer coisa que me ultrapassava completamente. Nós subimos as escadas, tocámos à campainha, aquele sentimento foi-se apoderando de mim, apoderando de mim, apoderando de mim. Abriu-se uma porta e quando eu entrei nessa casa, a pessoa que estava à minha volta, à minha frente e que eu nunca tinha visto, saudou-me com uma voz vinda não sei de onde e chamou-me por um nome que só eu e ela conheciam. Mais ninguém à minha volta naquela sala sabia aquilo que ela me estava a dizer, a não ser eu e ela. E ali eu percebi que não era um desvio psicológico, era o sobrenatural. Como é que vocês reagem com o sobrenatural? Às vezes nem temos consciência dele. Oramos a Deus e nem nos percebemos que Ele nos transcende inumeramente. Mas este mesmo Deus que nos transcende é o Deus que muitas vezes habita dentro de cada um de nós. É o Deus que nos anima. É o Deus que nos motiva. É o Deus que nos inspira. É o Deus que nos encoraja. Nós sentimos. Isso nós sentimos. E só este Deus que tem estas duas dimensões e que nos sustenta nos períodos das crises da nossa vida é o Deus habilitado para nos dizer as palavras que eu gostaria de ouvir. Se alguma vez não, que eu gostaria de ouvir quando Ele se dirigir a mim. Voltamos ao capítulo 12 e ao versículo 13. Vamos examinar essas palavras que Deus diz a Daniel. Primeira palavra que Deus diz a Daniel. Este Deus transcendente e este Deus imanente. Este Deus que lhe dá as visões que ele não percebe como. Este Deus que o habita e que já o livrou de várias circunstâncias da vida, diz-lhe, no hebraico é só uma palavrinha, duas palavrinhas na verdade. Vai ao fim. No hebraico é assim que está. Na nossa tradução isto deu uma volta. Literalmente é vai até ao fim. Mas nós estamos no fim. Daniel é um idoso. Daniel tem mais de 90 anos nesta altura. Atravessou o Império Babilónico. Além de ter atravessado o Império Babilónico, serviu sob o Império Medo-Persa. Esta visão é dada no tempo do rei Dario. Daniel passou pela cova dos leões. Já passou pela cova dos leões. A visão acabou. Não há mais tempo profético. O livro está selado. E nós sabemos pelo livro do Apocalipse que nós vivemos no tempo do fim, onde o livro já não está selado. Nós agora compreendemos o que Daniel não compreendeu. E, no entanto, Deus diz a este homem idoso, este homem que já precisava de ir para a reforma, este homem que poderia chegar a pensar, bom, acabou-se, a visão chegou ao fim, não há mais visão, não há mais tempo profético. Eu, Daniel, já percebi que tudo aquilo que Deus me disse vai muito para além do meu tempo de vida. Acabou-se. E Deus diz a Daniel, não, Daniel, não se acabou. Vai até ao fim. Ainda tens uma missão para cumprir. Não penses que agora vais arrumar as tuas botas. Não penses que agora vais tomar um tempo de férias. Vai até ao fim. E isto denota uma extraordinária confiança da parte de Deus em Daniel. Porque Deus sabe quem é Daniel. Deus não pode dizer a cada um de nós aqui, vai até ao fim, se Ele não souber que, antecipadamente, nós somos capazes de ir até ao fim, mas nos seus propósitos. Nós somos capazes de ir até ao fim, mas nos seus caminhos.
Deus nunca dirá a ninguém aqui nesta sala, vai até ao fim, se nós não estivermos dispostos a ir com Ele até ao fim. Às vezes, irmãos, nós fazemos a nossa autoavaliação, há coisas que correm bem, há coisas que correm mal, e nós às vezes somos de tal maneira pessimistas, isto acontece em todas as igrejas, o Funchal não é exceção, nós dizemos, acabou, vou tirar um ano sabático. Nós aprendemos do ano sabático na Bíblia, e nós dizemos a Deus, agora não, agora, ano sabático, não faço mais nada. Será que Deus me podia dizer nessa altura, amigo, anda cá, vai até ao fim? Outras vezes são os outros, não é? Outros que nos dizem, não fez nada bem, isto está mal, aquilo está errado. E nós dizemos, é? Ano sabático. O ano sabático é uma coisa extraordinária. Mas tomem atenção, o homem que na sinagoga de Nazaré falou em termos de ano sabático, um dia, ao chegar ao fim da sua vida, virou-se para os discípulos e quis saber o que é que as outras pessoas pensavam acerca dele. O que é que os outros dizem acerca de mim? Digam lá. O que é que as pessoas dizem acerca de mim? Eu, durante 3 anos e meio, andei aqui na Terra. Preguei. Fiz milagres. Fiz multiplicação de pães. Fiz uma série de coisas. O que é que as pessoas dizem que eu sou? Qual é a avaliação das pessoas sobre mim? E ele ouviu. Jesus Cristo, quando chegou ao fim da sua vida, teve necessidade de saber qual era a avaliação que os outros faziam dele. Ele ouviu. Não coincidia nada com aquilo que ele tinha feito. Anda para não ser o Pedro. Mas mesmo o que o Pedro disse, não lhe saiu da cabeça. Saiu-lhe da inspiração de Deus. E ele foi até ao fim. Deus diz-nos a cada um de nós, irmãos, vai até ao fim. Vai até ao fim. Não vás até ao fim por aquilo que tu pensas. Não vás até ao fim por aquilo que os outros pensam de ti. Mas tu ainda tens uma missão na vida. Ainda tens qualquer coisa em que Deus pode fazer algo por ti. Vai até ao fim. Se Deus me dissesse alguma coisa, eu gostaria que Deus me dissesse isto. Vai até ao fim. A segunda coisa que Deus diz não é positiva. Pensamos nós, não é positiva. Na nossa Bíblia diz, pois descansarás. No hebraico diz, tu te repousarás. É a mesma coisa. Porque quando Deus diz, tu te repousarás, sabem o que é que quer dizer? Não é ano sabático. Acabou-se a vida. Acabou-se a vida. Eu tenho um amigo meu que costuma dizer assim, a passagem da segunda vinda de Cristo que eu gosto mais de ler, diz ele, é aquela que diz, e nós os que ficarmos vivos, em 2 Tessalonicenses, ele diz, eu gosto dessa passagem. Nós os que ficarmos vivos, e essa é a nossa esperança, não é? Nós gostamos da vida. Eu gosto da vida. Eu tenho a certeza que qualquer um de vocês gosta da vida. E se Deus de repente chegasse perto de vocês e vos dissesse, tu vais descansar agora, seria um choque. Seria um choque. E no entanto, irmãos, nós que gostamos da vida e nós que temos a vida por um dado adquirido, sabem qual é o único dado adquirido que nós temos da vida? É o segundo presente. Salomão, no livro de Eclesiastes, diz que a vida é um sopro. Os Salmos dizem que a vida é um sopro e que a vida é um pó. Daniel diz, tu te repousarás. E é interessante porque o livro de Daniel não está nos escritos proféticos, sabem? Não está. O livro de Daniel, na Bíblia hebraica, está nos outros escritos. A Bíblia hebraica divide-se em 3 partes. A lei, a Torá, os profetas, os Neviim e os outros escritos, os Ketuvim. E o livro de Daniel está nos Ketuvim, está nos outros escritos, ao lado do livro de Salmos, do livro de Provérbios, do livro de Eclesiastes, ao lado dos livros da sabedoria. E é interessante porque Daniel é um sábio. E sábio é aquele
que reconhece que a sua vida é transitória. A nossa vida é transitória, irmão. Tão transitória. Ainda há pouco nós ouvimos nos anúncios a morte de um jovem de 23 anos. A vida é transitória. E nós não temos essa percepção. E Deus diz a Daniel, Daniel, tu vais repousar. E ele podia perguntar, então, eu gostava tanto de ver a tua vinda, Senhor. E não teve hipótese. Daniel viveu de esperança. No exílio viveu de voltar à terra de Israel. Nunca aconteceu. Nem ele viveu na esperança de ver concretizadas as suas profecias. Só aconteceu uma outra. Daniel viveu de esperança. A igreja vive de esperança. Os irmãos acreditam que estão no tempo do fim? Têm a certeza que estão no tempo do fim? Há alguém que acredita que não está no tempo do fim? Estamos no tempo do fim. É porque o livro estava selado, agora já não está. Desde que Jesus Cristo veio e inaugurou o tempo do fim. Já lá vão 2000 anos. E esse tempo do fim só acaba no dia em que Ele aparecer nas nuvens do céu. E é isso que nós não sabemos. Nós não sabemos se será na nossa vida. Mas se o próprio Deus me dissesse assim, tu te repousarás. Eu gostava que fosse Ele que dissesse. Porque quando Ele me diz, tu te repousarás, é uma boa notícia. É uma boa notícia. Porque Daniel viveu na esperança. A sua esperança terrena nunca foi concretizada, mas ele viveu na esperança de um outro horizonte. O horizonte da vida eterna. E um horizonte, irmãos, é diferente de uma miragem. Miragem é qualquer coisa da nossa imaginação. Um horizonte é uma coisa que está mesmo ali, para a qual eu me encaminho. Eu estive no cimo do Monte Nebo, de onde Moisés viu a terra prometida. E eu vinha de Jerusalém. Eu vim de Jerusalém, passei por Jericó e fui ao Monte Nebo. E lá em cima, no Monte Nebo, eu tive uma sorte tremenda, que ontem eu não tive aqui no Funchal. Estava tudo nublado. Lá no Monte Nebo, naquele dia, não estava nada nublado. Estava um céu límpido. E nós vamos até ao cimo, até ao lugar onde é suposto que Moisés esteve. E nós temos um painel que nos aponta as diferentes cidades da Palestina. E quando a Bíblia diz que Moisés viu a Palestina, ela está a dizer verdade. Porque apontava para Jerusalém. Eu tinha vindo de Jerusalém, e Jerusalém é uma cidade elevada, e eu vi Jerusalém. Eu virava para a direita e eu vi Jericó, a cidade das palmeiras, de onde eu tinha vindo há pouco. E eu percebi o que é que Moisés tinha visto. Ali percebemos o que é que ele viu. Viu aquilo que Deus lhe mostrava onde é o seu povo, mas ele viu mais. Irmãos, nós vivemos de esperança. Nós vemos pela fé a terra prometida. E talvez um dia Deus nos diga, está na hora de tu descansares. À partida aparecem más notícias, mas são boas notícias. Porque se Deus me disser, está na hora de tu descansares, um dia eu vou ouvi-lo dizer, está na hora de tu te levantares. E essa é a mensagem do livro de Daniel. É essa a terceira mensagem que está no final deste versículo. Te levantarás para receber a tua herança. É assim que diz a minha versão, mas não é assim que diz o texto hebraico. O texto hebraico diz assim, tu te levantarás para a tua sorte no fim dos dias. É quase a mesma coisa. Tu te levantarás para a tua sorte no fim dos dias. A palavra levantar na Bíblia é a mesma palavra para ressuscitar. E se os irmãos repararem no versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo, o que é que diz a seguir? Nesse tempo se levantará quem? Miguel. Nesse tempo, no fim dos dias, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia de qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E depois fala da ressurreição. O levantar de Daniel, lembrem-se do que diz a mentalidade hebraica. O levantar de Daniel é possível pelo levantar de Miguel. Miguel é um nome que significa quem é como Deus. É o nome de Jesus Cristo, é um desafio. Deus dá a Daniel a certeza, Daniel, tu vais repousar, tu vais morrer.
mas tu vais te levantar. E sou eu quem te vai levantar. Essa por si já é uma boa notícia. Se eu morrer e voltar a viver, já é uma boa notícia. Pode ser uma má notícia. Há muita gente que morreu e se vai levantar pelo mesmo poder de Deus para apenas voltar a morrer eternamente. Uma má notícia. Mas Deus dá a Daniel uma boa notícia. Tu te levantarás e tu estarás na tua sorte no fim dos dias. A palavra sorte nos escritos proféticos tem um significado. Se os irmãos na vossa casa verificarem Jeremias capítulo 13, versículo 25, hão de reparar que a palavra sorte tem a ver com o julgamento de Deus. Estar na tua sorte é ter tido o favor do julgamento divino. Compreendem agora porque é que eu gostaria que estas fossem as palavras que Deus um dia me dissesse a mim? E estas são as palavras que Deus me diz a mim. Estas são as palavras que Deus diz a cada um de nós. O apóstolo São Paulo diz na Epístola a Timóteo que Deus deseja que todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. As palavras de Deus são para todos nós, irmãos. Deus está-nos a dizer a todos nós: um dia, quando eu vier, tu te levantarás e estarás na tua sorte. Por outras palavras, terás a salvação no fim dos teus dias. Os irmãos não gostavam dessas palavras. Eu gostava dessas palavras. E gosto dessas palavras, não apenas de as ouvir naquele dia, mas de as perceber através da Bíblia. Tenha um pequenino pormenor. Um pequenino pormenor. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. A palavra juiz na Bíblia significa Deus é o meu libertador. Para que estas palavras sejam verdadeiras, Deus tem que me libertar. E eu tenho que deixar que Ele me liberte. Tenho que deixar que Ele me liberte das ideias que eu tenho sobre mim. Tenho que deixar que Ele me liberte das ideias que os outros têm sobre mim. Tenho que deixar que Ele me liberte das coisas que me constrangem cá dentro e das coisas que me constrangem cá fora. E se eu deixar que Deus seja o meu juiz, Ele vai-me dizer muito simplesmente: amigo, segue o teu caminho. Hoje, na tua vida, segue o teu caminho. Vai até o fim. Cumpre a tua missão e o teu sentido de vida. E mesmo se tu tiveres que dormir, mesmo se a tua vida tiver que findar, eu cá estou. Eu te levantarei. Eu te erguerei para te dar aquela que é o teu quinhão, aquela que é a tua herança desde o princípio dos séculos. Esta é uma mensagem motivadora. Esta é uma mensagem encorajadora. Esta é a mensagem de Deus para a Igreja. Esta é a mensagem daqueles que não apenas têm a profecia de Daniel, que não apenas têm os números da profecia de Daniel, mas que têm o conteúdo da mensagem da profecia de Daniel. É isto que Deus quer dizer acerca de cada um de nós. Que nós, na nossa vida, lhe demos a possibilidade de Ele o dizer e de nós o vivermos como uma experiência libertadora. Amém. Vamos findar o culto desta manhã entoando as estrofes do hino 489. 489.
Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por aquilo que tu dizes acerca de cada um de nós. Nós te agradecemos pela missão que tu nos continuas a conferir. Nós te agradecemos pela vida que tu nos dás. E se um dia essa vida tiver que findar antes de tu regressares, que ela finde em ti. Que ela finde na tua esperança e na tua confiança. Para que possamos ouvir a terceira palavra que tu com toda a alegria nos dirás. Levanta-te e vem comigo para a salvação. Senhor, esta é a nossa esperança. É aquilo pelo qual nós lutamos. E te pedimos que através do teu Santo Espírito continue o processo transformador e renovador na nossa existência, limpando-nos do mal que em nós habita e modificando o nosso caráter para que realmente seja um caráter aprovado pelo teu julgamento, liberto pela tua palavra e que dê a salvação não apenas nesse dia, mas que transmita a salvação no presente, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Te agradecemos por estas bênçãos, no nome e pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.